Olá, bom dia, aqui é Sônia Fiuza. Venho até você hoje, querido, querida, com uma nova porção da Palavra de Deus, que tem sempre como objetivo nos instruir e assim nos instruindo, nos abençoar. Amém? Quero que você hoje pense juntamente comigo, com instância, meditando, trazendo para dentro de você, para ruminar. Amém? Pensar com muita ênfase. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21, aonde o profeta Jeremias diz: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus colocou sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, ele usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque ele não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Amém? Eu quero ficar até aqui nessa nossa meditação. Esse profeta Jeremias foi um profeta dos que mais se pode dizer que sofreu no seu ofício de profeta, quando ele ia levar a palavra, quando ele ia dizer o que Deus lhe havia dito para ser repassado às pessoas, aos judeus da sua época. O nosso querido Jeremias foi lançado em uma cisterna. Nosso querido Jeremias passou por uma situação que está sempre no meu coração como memória, quando o Senhor Deus utilizou Jeremias para dizer ao povo que o povo se entregasse a Nabucodonosor, que o povo não oferecesse resistência ao rei Nabucodonosor quando ele sitiasse e ele adentrasse Jerusalém e fizesse aquilo que estava em seu coração. E que eu creio no meu coração que foi o que Deus colocou no coração de Nabucodonosor. Porque para ele dizer para as pessoas que elas não oferecessem resistência e que elas se deixassem levar até a Babilônia, e na Babilônia elas tivessem uma vida normal, elas plantassem, elas colhessem, elas casassem, elas se dessem em casamento, elas se multiplicassem, ali elas fossem benditas. Eu creio que foi Deus, então, que colocou no coração de Nabucodonosor para investir contra Jerusalém. É um pouco difícil entender isso, e é onde a gente pode imaginar que morasse, que residisse, que partisse, que originasse a resistência de Israel quando o nosso querido Jeremias foi levado por Deus até os judeus para falar. Irmãos, Deus falou que todos nós vamos ser levados por Nabucodonosor para a Babilônia por 70 anos. E então houve, quando Jeremias falava essa palavra, um profeta de nome Ananias que partiu para cima dele e arrancou de seu pescoço os canzis. E logo depois disso, essa é uma passagem que é muito forte para mim. Logo depois disso, Deus mandou que Jeremias voltasse e dissesse a Ananias que não seriam canzis os que estariam ornando o pescoço de Israel, mas argolas de ferro que estariam levando ali o povo como se o povo fosse um boi. É muito forte essa profecia, porque ali o profeta Ananias, querendo representar o povo e representando o povo que não aceitava os desígnios de Deus, estava dizendo, olha, jamais Deus vai trazer esse mal para nós. Ali, conforme o próprio Jeremias, sendo usado por Deus, disse, não é?
que maldito era o homem que confiava no homem. Esse homem amaldiçoado porque confiava no homem, ele não veria, ele não enxergaria quando chegasse o bem. Então aqui já está a perspectiva de um homem amaldiçoado, um profeta que falou de si mesmo pelo medo. E interessante porque o Senhor Deus, ele fala na sua palavra, inclusive, que a pessoa que se acovarda, a pessoa que pega no arado, começa a trabalhar e desiste do trabalho, que a alma do Senhor não está nessa pessoa. Então a alma de Deus não estava naquele profeta, no Ananias. Ele então era um profeta falso, um falso profeta, porque ele estava ali profetizando para o povo que Deus não estava profetizando. A profecia de Deus era: vocês vão para Babilônia por 70 anos, eu quero vocês lá. Ninguém se colocou à disposição de Deus para perguntar: Senhor, qual é o seu intuito? Por que o Senhor quer que passemos 70 anos na Babilônia, num lugar estranho, nos tirando daqui? Não é? E Deus dizia para eles: vocês podem ir para lá e passar 70 anos colhendo, plantando, colhendo, casando-se, dando-se em casamento, sendo felizes, criando coisas. Eu creio que Deus quisesse mudar a Babilônia com aquele povo. Não é? Eu creio nisso. Porque quando Deus manda um servo dele para um prédio, manda um servo dele para uma cidade, para um bairro, para uma comunidade, é porque Deus quer entrar ali, Deus quer fazer alguma coisa de boa naquele lugar. Então eu creio que Deus queria fazer algo de bom por Babilônia, Deus queria salgar aquela terra com seus servos. Jesus falou para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois os luzeiros, sejais luzeiros. Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção, Abraão. Então eu creio que Deus estava dizendo para o povo, através de Jeremias, que o povo fosse para a Babilônia, para salgar a Babilônia, para transformar a Babilônia num lugar bom de se viver, para transformar Nabucodonosor, para que fossem dados testemunhos. E nós sabemos que isso, de certo modo, aconteceu, mesmo que o povo tenha resistido, mesmo que o Ananias, o falso profeta, tenha agredido o nosso querido profeta Jeremias. Ainda assim, Deus fez através daqueles que lhes foram fiéis, conforme o caso de Ananias, né? O caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, o caso de Daniel. Né? Foi na Babilônia que esses homens mostraram a sua fidelidade a Deus, e foi na Babilônia que eles mostraram o Deus que eles criam. O Nabucodonosor chegou a dizer, depois de encontrar o Daniel vivo, tendo colocado ele numa cova com leões, ele vai e declara lá em Daniel 6 que toda a Babilônia passasse a crer ali no rei de Daniel. Quando os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram para a fornalha, foram colocados na fornalha. Essa é a verdade, eles não foram por vontade própria. O máximo que eles fizeram foi dizer para o rei: ó rei, se tu quiseres nos colocar na fornalha de fogo ardente, pode nos colocar, pode nos matar, mas saiba tu, ó rei, que nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem. Nós só nos prostramos diante do nosso Deus. E eles deram esse testemunho, eles foram de fato lançados na fornalha de fogo ardente, e ali naquela fornalha, depois o rei falou para tirá-los de lá e constatou que nenhum mal lhe sucedeu, porque a verdade é esta, conforme está no Salmo 91, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. É isso por quê? Porque ao Senhor aqueles homens fizeram o seu escudo, o seu refúgio, a sua habitação. Este é o convite do nosso Deus através de seus homens, suas mulheres, aqueles que creem nele. E aqui está capítulo 6 de Daniel. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então falou Daniel ao rei:
Ó Rei, viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, eu não cometi nenhum delito. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que haviam acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não haviam chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Cira, o persa, e os 3 amigos de Daniel foram livrados ali da fornalha com um fogo que ardia sobremaneira, sobremodo quente, para esfolar quem caísse lá, e eles saíram de lá também intactos. Então, o povo de Deus tem essa experiência. O povo de Deus, o povo de Israel, tinha a experiência de ver o Mar Vermelho abrir, de ver ali o povo atravessar o Rio Jordão a pés enxutos, de ver tantas coisas maravilhosas, as muralhas de Jericó sendo derrubadas. Eram tão fortificadas aquelas muralhas, mas elas foram derrubadas. Elas foram derrubadas com tratores? Não, foram derrubadas com louvores, foram derrubadas com a confiança do povo de que Deus ia fazer algo sobrenatural. E Deus fez aquele algo sobrenatural. Então, o Jeremias, ele passou por várias experiências, terríveis experiências, por causa da incredulidade daqueles que estavam ao seu redor. Ele passou por terríveis experiências porque o povo também não queria ouvir Deus falar. O povo achava que Deus só falava coisa ruim. O povo duvidava que mesmo em uma situação como aquela de ser entregue nas mãos de um rei, o povo duvidava que Deus pudesse fazer isso para que algo acontecesse ali em Jerusalém, para que Deus... É como se uma pessoa estivesse fazendo uma faxina numa casa, pega tudo e tira de um cômodo, coloca no outro e vai se organizar um outro cômodo de onde se tirou as coisas. Talvez Deus quisesse fazer alguma coisa em Jerusalém e enquanto fizesse, deixava o povo lá na Babilônia. E na Babilônia o que? Sofrendo? Não, usufruindo de tudo que havia na Babilônia, conforme aconteceu com Moisés. Ele nasceu e ele cresceu no Egito, onde ele foi preparado para ser um faraó. E aí, depois de totalmente preparado, Deus o tirou de lá. E de onde ele foi encontrado por Deus, ele foi reenviado ao Egito, desta vez para retirar o povo que ali estava cativo. Então, querido, querida, Deus tem propósito até mesmo para aquelas coisas ruins que nos acontecem, aquelas coisas que vêm diante de nós, os nossos olhos, que assustam, amedrontam, mas a palavra de hoje é essa: não se assuste, não fique amedrontado, amedrontada, porque Deus está querendo realizar alguma coisa através disso. Conforme aconteceu, Daniel foi jogado na cova dos leões, mas os leões não fizeram nada com ele. Os 3 amigos foram lançados na fornalha de fogo ardente e nada lhes aconteceu de mal. Amém? O nosso querido irmão, o profeta Jeremias, disse: quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. Então ele foi relacionando essas coisas todas que traziam a esperança para a mente, para o coração dele. Aí ele foi dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. A minha porção é o Senhor, a minha alma está dizendo isso, portanto eu vou esperar no Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação de Deus, do Senhor.
E isso, aguardar em silêncio, não é batendo nas pessoas, não é xingando as pessoas, não é falando palavrão, palavras torpes, amaldiçoando tudo e todos. Não, em silêncio, espere a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Imagina, o jovem não quer sofrer, o jovem não quer trabalhar, o jovem não quer nada com a hora do Brasil. E ele deveria experimentar as coisas, o jugo do Senhor hoje, para que lá na frente, quando estiver sem forças, quando estiver envelhecido, ele tenha tudo o que ele precisa ter. Sabe aquela coisa do agora que estou jovem, ao invés de investir no bar, eu vou investir na minha residência própria, no meu apartamento. Ao invés de comprar um carro que daqui a pouco vai se depreciar, não vai valer muita coisa e pode ser roubado, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar o meu imóvel, eu vou fazer o meu futuro. É isso que ele diz aqui. É isso que ele diz aqui. Assente-se solitário, sozinho, e fique em silêncio, fique calado, não vá para as redes sociais contar as suas mazelas, querendo que as pessoas tenham pena de você. Não, fique em silêncio, fique em oração, faça a Deus as suas precações, apresente a Deus a sua dor, a sua dificuldade, peça a Deus socorro, peça a Deus ajuda, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele vai falando todas essas palavras que enaltecem o nome do nosso Deus, o caráter de Deus perante a Ele, perante a sua alma, porque ele estava aflito, algo estava acontecendo com ele. Porque em razão da desobediência, da truculência, em razão da dureza de coração daquele povo, o profeta sofreu. O profeta também sofreu. Sabe, querido, querida, muitas vezes o povo fica hostilizando, por exemplo, o atual governo e não percebe que nessa hostilização até quem votou nele pode vir a sofrer. Em nome de Jesus, pensemos que todos devemos ter um mesmo padrão de comportamento. E o padrão de comportamento que deve ser adotado agora no nosso país é o da obediência e do serviço. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Não é pegar armas, não é tornar a rede social um palco de guerra. Não façamos isso. Não façamos isso em nome de Jesus Cristo, porque as nossas próximas gerações precisam encontrar alguma coisa para poder habitar, para poder ter de bom, para elas tocarem o barco depois que nós não mais estivermos aqui. Respeitem a Deus, temam a Deus, e Deus está dizendo para neste momento, ao invés de brigarmos, de gritarmos, fiquemos em silêncio, orando, louvando a Deus, porque muitas coisas o Senhor Deus pode fazer pela nossa nação, pode fazer pelas nossas vidas. Falemos como o profeta Jeremias falou: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E todos esses versículos, a partir do versículo 22, estão dizendo o que é que dá esperança. A palavra de Deus traz esperança. Leia a Bíblia, aprenda a Bíblia, vá à escola dominical, frequente um seminário teológico, vá à igreja, mas não deixe Deus de lado, porque os tempos são os últimos, os dias que estamos vivendo são os últimos, para que Jesus volte. Busque a Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, porque agora Ele está perto, mas Ele já não estará mais perto se o coração continuar endurecido, a cerviz estiver endurecida, o orgulho, a soberba e tudo o mais que tem feito as pessoas falarem mal de Deus, fazerem chacota de Deus, se colocarem até contra Deus. O tempo está levando todas essas pessoas a chegarem diante das consequências desses atos. Mas nós podemos nos arrepender, voltar atrás e confiar em Deus e aceitá-lo como nosso guia. Amém? Bom é o Senhor para o que espera nele. Espera, pois, no Senhor. Não faça nada do seu próprio entendimento. Não meta os pés pelas mãos. Não duvide que Deus existe, porque Ele existe e Ele fala com a sua criação.
e todos quantos lhe ouvem estão esperando o dia da sua redenção. Espere você também pela sua redenção. Busque a Deus. Vá à igreja, entregue a sua vida nas mãos de Deus, entregue o seu coração ao Senhor, aceite Jesus Cristo como seu único e seu suficiente Salvador. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro pela pessoa que está diante desta mensagem nesta data. E eu peço a Ti, bendito Deus, que o Senhor esteja à frente da vida dessa pessoa e adiante do coração dela para que ela entenda tudo quanto foi falado. Foi mostrada a vida de um profeta que sofreu por causa da resistência do povo a quem ele se dirigiu. Ele também acabou sofrendo, Pai. E nós vemos o sofrimento se espalhar na nossa nação, porque alguns poucos decidiram fazer resistência, oferecer resistência, fazer oposição. Vá repreendendo toda obra do inferno no nosso Brasil, Senhor. Vá cancelando as obras que o inimigo está fazendo. Não deixa o povo sofrer, porque alguns não te temem, não te servem e ainda estão, Senhor, agindo loucamente movidos por Satanás. Abençoa as crianças desse país, abençoa os bebês, abençoa, Senhor, os adolescentes, abençoa os jovens, abençoa, Senhor Deus, os casais, abençoa as famílias, abençoa cada homem, cada mulher desta nação, abençoa os homens de boa vontade desta terra, Senhor. Abençoa os empresários, fazendo com que eles, ó Deus, desejem contribuir para que haja uma melhora, que eles se esqueçam dos seus próprios bolsos, que eles abram mão da avareza, que eles abram mão do egoísmo, Senhor, e eles partam para a guerra contra Satanás, que não quer que essa nação seja vista pelo Senhor como uma nação que vale a pena o Senhor investir os seus esforços, que vale a pena que os intercessores estejam intercedendo. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, o presidente, todo o seu staff, toda a sua família, vá repreendendo toda a obra do diabo contra ele, contra a sua saúde, contra o vice-presidente e a sua família também. Abençoa, meu Deus, os projetos que estão sendo votados na Câmara de Vereadores, no Senado Federal. Ó Deus, que não sejam projetos contra o povo, contra a população. Coloca, Deus, essas pessoas todas que têm o poder nas suas mãos para pensarem no que elas estão fazendo com o poder que receberam. Abençoa as autoridades deste país, Senhor. Cada policial, cada médico. Abençoa, Senhor, cada gestor dos orfanatos, dos asilos, dos hospitais, das casas de restauração. Em o nome de Jesus, abençoa o Brasil, Pai, porque o Brasil, Senhor, precisa ser abençoado. O Brasil precisa do Senhor. Traz à memória das pessoas, ó Pai, aquilo que lhes pode dar esperança. Traz, ó Deus, o Teu Espírito sobre a nossa nação e salva nesta nação o maior número de pessoas, ó Pai, porque ainda que aqui seja muito abençoado, aqui ainda não é a nossa pátria. A nossa pátria é o céu, para onde seremos levados se declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em nome dele eu oro, Pai, e te agradeço por mais um dia em minha vida, por mais um dia na vida da pessoa que está diante desta mensagem. Em o nome de Jesus, abençoa também, Senhor, todos os membros do grupo de intercessão, adoradores do Senhor Jesus Cristo, e também o grupo Desperta Déboras, do qual eu faço parte. Abençoa as Déboras em toda a parte do mundo, mães de joelhos e filhos de pé, mulheres que estão orando por pessoas que elas adotaram como seus filhos espirituais para interceder junto ao Senhor pela salvação deles, pelo quebrantamento deles, pela libertação deles, pela escritura do nome deles no livro da vida, Pai. Ó Deus, toma também nas tuas mãos cada um dos pedidos de oração do meu grupo de intercessão, adoradores do Senhor Jesus Cristo. Toma cada causa que ali está, Senhor, e abençoa, quebra as cadeias, repreenda o diabo, levanta pessoas que estão em cima de uma cama, levanta pessoas que, apesar de não estarem travadas sobre as camas, estão enfermas, estão doentes, problemas de ordem mental, problemas de ordem emocional, problemas com pais, problemas com mães, problemas entre si, problemas no trabalho, problemas entre os casais, problemas, Senhor, de toda sorte, Pai. Homens e mulheres que estão precisando que o Senhor os visite, que o Senhor dê, ó Deus, ordem a respeito deles, pessoas que tentaram suicídio, pessoas que estão pensando em
tirar a própria vida, vá repreendendo o espírito da morte, Pai, vá repreendendo em nome de Jesus Cristo toda a obra que Satanás vem fazendo através de várias pessoas, pessoas que não temem ao Senhor, pessoas que não te conhecem, que nem imaginam que estão sendo instrumentos do diabo para levar a dor, para levar a miséria, para levar a enfermidade e até a morte, pessoas que não imaginam que Deus vai pedir contas a elas, porque o que é do diabo, ele já sabe quando que ele vai prestar contas, mas aqueles que ele usa não têm a menor noção de que a conta será salgada, Pai. Toma essas vidas todas nas tuas mãos, consagre-as ao Senhor, livre-as, ó Deus, do jugo do diabo, tire-as das mãos de Satanás, ó Pai, transforme-as em homens e mulheres de Deus. E toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada membro do nosso grupo, abençoa-os com toda sorte de bênçãos, abençoa-os nos seus trabalhos seculares e também naquilo que eles fazem para o teu reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos, eu te peço e te agradeço. As igrejas, os pastores, os diáconos, os cantores, os servos do Senhor e servas do Senhor que estão te servindo dentro do templo e que também estão no campo missionário, levando a preciosa semente, que estão, Senhor Deus, retirando pessoas das zonas de conflito, que estão abençoando essas pessoas que foram renegadas pelas suas famílias, porque aceitaram a Jesus. Ó Deus, abençoa cada homem, cada mulher que esteja, Senhor, a serviço do reino de Cristo Jesus. Sustenta, Deus, a tua obra nesta terra, sustenta os teus servos e servas nesta terra, como o Senhor sustentou ali o profeta Jeremias e todos os demais profetas, todos os demais homens e mulheres de Deus que trabalharam para o Senhor, que se encontram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aos quais o Senhor abençoou, aos quais o Senhor livrou de todo o mal, aos quais o Senhor usou para apresentar a grandeza do teu nome e a grandeza da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, queridos, queridas, que o Senhor Deus lhes abençoe, lhes guarde nessa data, que essa mensagem seja útil para cada um de vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.